boa tarde. Eu quero vos falar de um assunto que tem, nos últimos dias, nos chamado bastante atenção com relação aos nossos governantes. Estamos vivendo épocas de eleição onde nós decidimos quem fica no poder ou não, aos nossos olhos. Mas infelizmente não é assim. O nosso Deus, Ele tem domínio sobre todas as coisas. O nosso Deus é quem constitui as autoridades. Agora veja bem, a palavra de Deus, ela nos direciona a buscar em Deus os nossos benefícios. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós já tivemos exemplo disso na Bíblia, onde o povo de Deus, o povo de Israel, os verdadeiros filhos de Deus, uma certa ocasião não havia rei em Israel para reinar na condição de homem, mas quem reinava era o próprio Deus. Como porta-voz tinha os profetas, como representante os juízes. E o povo não se conformava e queria um rei. Deus os deu, eles pediram. A palavra de Deus diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Muitas vezes nós pedimos determinadas pessoas, mas Deus não quer. E Ele acaba dando e mostrando e provando que não é por aí o caminho. É Ele que determina. Então veja bem na hora de escolher o seu candidato, se é Ele que Deus quer. Aos olhos do povo brasileiro, hoje, existe como um candidato bastante forte, porque não tem ficha suja, ele é ficha limpa, né? E ontem, domingo, nas vésperas das eleições, houve uma manifestação no Brasil inteiro concernente a este candidato. Eu não sou contra este candidato. Eu gostaria muito que ele fosse o nosso presidente. Mas não cabe a mim, somente a mim, porque Deus é quem constitui as autoridades. Agora veja bem, Deus nos deu o poder, desde o princípio, na condição de homens materiais. O domínio do mundo é nosso, mas a resposta principal vem de Deus, da parte espiritual. Deus é quem sabe o que é bom para nós, o que é ruim para nós. Se nós fizermos por onde merecer o bom, Ele nos dá o bom. Mas se nós fizermos por onde não merecer o bom, Ele nos dá o ruim, ainda que seja o melhor, a maioria do povo votar no melhor, no que parece ser bom. Mas se Deus quiser castigar o homem por rebeldia, Ele dá o pior, Ele entrega na mão o pior. Já aconteceu isso no passado. Deus deu ao povo de Israel, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Saul como rei. Mas ele, no princípio do seu reinado, bem no comecinho do seu reinado, ele não soube ter paciência, não soube esperar a promessa de Deus. Ele próprio se ungiu com o óleo e Deus não se agradou, imediatamente retirou dele o espírito. Aí veja bem, na mesma ocasião Deus chama, o profeta Samuel, e manda ele ungir Davi
como rei. Mas Saul continuou reinando e Deus soltou a corda, deixou ele ir até onde Deus quisesse. Davi sim teve paciência de esperar no Senhor o momento de reinar. Ele poderia muito bem, porque já estava ungido por Deus de querer reinar, mas não é por aí. Ele honrou o rei que já tinha sido denominado rei. Até o último momento. Enquanto ele não morreu, Davi não tomou posse do reino. Somente depois, quando foi permitido por Deus, que ele tomou posse do reinado. E assim, eu aconselho-vos que assim façam. Vamos buscar em Deus a sabedoria, vamos buscar em Deus o momento certo, da pessoa certa, para colocar como representante do nosso país. Existe 2 candidatos mais fortes. Um deles tem bons projetos. O outro deles já é corrupto e tem maus projetos. Deus pode colocar qualquer um. É Deus que coloca. Se você fizer por onde merecer o bom, Ele te dá o bom. Ele nos dá o bom. Se você fizer por onde não merecer o bom, se você quiser determinar como homem o que Deus tenha que fazer, não faça isso. Deixa Deus agir. Esse candidato, Haddad, ele faz tudo o contrário do que a palavra de Deus nos fala. Ele tem projeto para ensinar as crianças nas escolas se adiantarem na vida sexual, ainda dando liberdade para cada um fazer ao contrário do que a palavra de Deus nos tem ensinado. A palavra de Deus constituiu homem e mulher, formam um casal. O infeliz do candidato Haddad, ele quer ensinar que cada um tenha liberdade, mulher com mulher, homem com homem e assim por diante. Quer ensinar as crianças, quer colocar na mente, na memória das crianças, enquanto são inocentes, são crianças, desde o começo, para quando crescer, já tem aquilo na mente. Mas isso é um projeto de Satanás. Ele está sendo instrumento do diabo. E Deus permite para provar os que são fiéis na terra. Então eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que Satanás, desde o princípio, ele tem colocado seus projetos na terra. Lembra, de Faraó. Se você ler Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 ao 22, você vai ver que Faraó manda as parteiras matar todos os meninos, deixar as meninas. Manda, que todos os filhos dos hebreus sejam mortos quando nascerem, os filhos homens, deixar as meninas. Por quê? Porque o povo estava crescendo e ele temia. Mas não é só isso. Isso é um projeto do inimigo. Porque ele sabia que viria Moisés, nesta época, para retirar o povo da escravidão das mãos de Faraó. Da mesma forma, veja bem, da mesma forma, aconteceu na época do rei Herodes, quando Jesus nasceu. O rei Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Por quê? Porque ficou irritado. Porque os magos passaram por lá e ele procurou saber se era mesmo a época do Messias, do prometido de Deus, que ele achava que viria nascer em berço de ouro, no reinado dele. Mas não foi assim. Deus ele não trabalha assim. Deus ele trabalha
em cima do fraco para confundir o forte, em cima do leigo para confundir o sábio, do humilde para confundir o soberbo. Então, assim que Deus trabalha. Ele não trabalha como o homem espera. Ele só faz ao contrário, porque ele quer mostrar o poder dele, que o poder é dele. Louvado seja Deus. Então, meu amigo, minha amiga, ouvintes da palavra de Deus, pensa, medita nessas palavras que são fiéis, são verdadeiras. Satanás, não satisfeito por esta atitude dele em trazer esta matança destas crianças, do faraó, do Herodes, que tudo nos leva a entender que essas crianças foram os 144 mil do que a Bíblia, a palavra de Deus, fala no Apocalipse. Satanás levando uma nova estratégia, porque esses que não havia pecado, que não havia sido contaminado com mulheres, que eram inocentes, que eram pessoas fiéis, não tinha pecado, não tinha se contaminado com mulheres, e estão no céu. Muitos interpretam de várias maneiras esse trecho da Bíblia, o qual muitos têm medo de ler o livro de Apocalipse. Então ele inventa uma nova estratégia. Ele quer levantar governantes que levem os nossos filhos, os nossos netos à prostituição, para que não haja salvação para eles. Esse é o projeto de Satanás nesses homens que são maus governantes, que já são contaminados. Então pensa, busca em Deus. Se você quer o teu filho, que o teu filho seja uma pessoa de bem, que seja um dos salvos. Se você quer ser um dos salvos, busca no Senhor a sabedoria para você saber em quem vai votar. Eu não sou candidato, não sou político, não gosto de política, mas infelizmente dependemos de política. E que Deus vos abençoe e vos abra o entendimento para a palavra de Deus, que é a verdadeira. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Fico agradecido por você assistir esse vídeo e assim que Deus vos abençoe.